Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Nós vamos responder uma pergunta. Desta vez a pergunta veio de... Vamos ver aqui. Saboia News. Olá, Saboia News. Tudo bem? Obrigado pela participação aí em nosso canal. E a pergunta do Saboia é o seguinte: para uma caixa de 150 litros, né? Quantos peixes eu devo colocar? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui vocês estão vendo o meu sistema, tudo direitinho, tá? Normalmente, para a gente fazer todo o cálculo aí, para saber a quantidade correta de peixe, né? A gente faz um bocado de cálculo aí e às vezes se perde. Então eu quero que vocês fiquem bem atentos ao que eu vou falar agora, porque eu vou estar explicando bem detalhado mesmo, tá certo? Como que você vai fazer o cálculo da quantidade de peixe que vai dentro da caixa, tá? Então, olha, aqui tranquilo, tá? Sem estresse nenhuma. Por exemplo, eu tenho aqui a minha caixa, tá certo? A minha caixa, ela tem 1000 litros, tá? Caixa de 1000 litros. Eu quero que você entenda o seguinte: 1000 litros é a caixa realmente cheia, né? Mas normalmente a gente nunca enche o transbordo dessa caixa, tá certo? A maioria das vezes você acaba colocando 900 litros somente, tá bom? Então nós vamos fazer um cálculo, pessoal, aqui, equivalente a 900 litros, tá certo? Qual era a quantidade de peixe que eu vou colocar nessa caixa? Ou seja, quantos peixes adultos essa caixa aí ela suporta? Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui bem importante, tá? Depende também da oxigenação, controle de amônia, tá? Circulação da água, seu sistema ser um sistema caprichado, bem feito, tá? Depende de tudo isso. Eu quero dizer que essa técnica de criação de peixe em caixa d'água é uma técnica hiper intensiva, tá? Então vocês têm que entender isso. Uma técnica hiper intensiva, ou seja, um povoamento grande de peixe na caixa, tá certo? Então, se a minha caixa tem de 1000 litros, tá? Se eu coloco 900 litros de água, então para você saber a quantidade de peixe que você pode colocar nessa caixa, é equivalente a 10% do volume de água. Entenderam vocês? 10%, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 900 litros, 10% do volume de água, você pode colocar aí até 90 peixes nessa caixa. 90 peixes, tá certo? Existe um risco, pessoal, de perda, tá? De peixes. E esse risco é de 10%, tá bom? Então você vai ficar aí em média aí de 80 peixes nessa caixa e ela vai circular, tá? E os peixes vão crescer muito bem. Pessoal, eu tô falando isso porque eu já coloquei, tá? Vocês sabem nos meus vídeos aí, na realidade, coloquei até mais, né? Eu coloquei peixes aí, até 100 peixes, né? Até eles chegarem aí a um tamanho de 300, 400 gramas, e depois eu diminuí um pouco mais, tá? Coloquei a quantidade exata aí de 80 peixes, né? Deixei em 70, 80 peixes aí na caixa. Então, respondendo aí a pergunta do nosso amigo aí, você coloca no seu aquário, né? Ou no seu tanque, né? No caso assim de caixa d'água, você pode colocar 10% do volume da água. Seria 90 peixes. E aí, pessoal, é o seguinte: existe um risco de perda de peixes, tá bom? Existe o risco de 10% de perda de peixe. Então, se você vai calcular aí uma média de 80 peixes, e você ficando aí até 70 peixes, vai ser ótimo para você, tranquilamente, tá? Mas bem certo, tá? Tem que ser um sistema aí muito bem feito, tá? Você tem que ter toda a garantia aí que esse sistema funciona de maneira aí que nem um relógio. Esse sistema aqui a gente realmente, né, coloca a mão no fogo por eles, porque foi criação minha, né? E vocês sabem que eu tenho muitos vídeos, meus preços cresceram bastante mesmo, né?
Eu agora estou com eles aqui na fase, então, de ciclo biológico, né? Mas, assim, tranquilo, tá bom? Então, respondendo essa pergunta aí do nosso colega. E Alexandre Magno, olá Alexandre Magno, tudo bem? Alexandre Magno fez um comentário para nós aqui, o seguinte: no aquarismo, há uma vontade muito grande de zerar a amônia, tendo em vista que é necessário amônia para se ter uma boa quantidade de bactérias. Então, é o seguinte, pessoal, como eu tinha falado aí no outro sistema, né, no outro vídeo, para você montar uma boa quantidade de colônias de bactérias, as primeiras, que é a putrefadora, ela se alimenta da proteína e transforma a proteína em amônia. Por que isso é importante? Porque o peixe elimina amônia, né? Então aí as bactérias, as colônias de bactérias aeróbicas se alimentam de amônia e libera nitrito e nitrato. E as bactérias anaeróbicas, elas então se alimentam do nitrito e do nitrato, né, e vai para o ar, então, soltando o nitrogênio, tá? Então, realmente, para você montar um bom sistema, você tem que produzir amônia, né, no seu sistema, para que quando você colocar o peixe, que ele fizer o cocô de amônia, seu sistema possa estar pronto. Isso é muito bom. Fábio Henrique de Oliveira Silva. Olá, Fábio, tudo bem? Fábio fala o seguinte: e se eu colocar 2 ou 3 peixinhos pequenos? Beleza, tá? Colocar uns 2 ou 3 peixinhos pequenos aí dentro do sistema vai ajudar realmente você aí formar um bom ciclo, né? Ciclo biológico. Outros colegas já fizeram isso, tá? Deu certo, funcionou direitinho, e quando colocaram os peixes depois aí de 20, 25 dias, tá? Não tiveram problema nenhum com o ciclo biológico. Então, meu caro colega, aí realmente dá certo, tá? E funciona muito bem. Heber Martins Rodrigues. Olá, Heber Martins Rodrigues, tudo bem? O Heber Martins Rodrigues está dizendo o seguinte: boa noite. Que tipo de água eu posso usar na criação de peixe em caixa d'água? Pode ser água da cidade? Então, pessoal, é o seguinte, eu já respondi isso aí em vários vídeos, mas estou aproveitando aqui para responder para o Heber, deve ser um iniciante aí, né, querendo montar sua caixa. Então, Heber, é o seguinte: o tipo de água pode ser qualquer um, tá? Tem que ser água aí, pode ser água do poço, água da chuva, pode ser água da torneira, tá bom? Do rio, não tem problema nenhum. Por quê? Porque você vai ter que fazer o ciclo biológico, tá ok, Heber? Tá? E o ciclo biológico aí você faz entre 25 a 30 dias, tá bom? E se você não sabe como fazer, eu não vou estar explicando nesse vídeo, mas você pode colocar aí na barra do YouTube como fazer ciclo biológico, e colocar meu nome aí, Walter Amaral, que vai aparecer vários vídeos meus aí explicando como fazer, então, o ciclo biológico. Respondendo aqui, então, a pergunta do Saboia, para 150 litros, quantas tilápias eu posso colocar? No caso aí, se tem 150 litros de água mesmo, né? Não é a vasilha, né? Não é a caixa 150 litros de água, aí você pode colocar 15 peixes aí tranquilamente, tá? Que se tendo uma boa circulação, boa oxigenação, eles vão crescer aí muito bem, tá? Depende de tudo isso. Ou de 10 a 12, acima de 10, né? 10 é tranquilamente, tá bom? E Pedro Amauri Camargo. Olá, Pedro, tudo bem? Ele diz o seguinte aqui para nós: olá, Walter, admiro muito os seus vídeos, é inspirador. Neles e em outros que me interessei e estou montando o meu sistema. Se for possível, me adeda ao WhatsApp, tá? Se tiver algum grupo de WhatsApp, você me adeda. Então, pessoal, é o seguinte: nós temos aí 2 grupos de WhatsApp que estão diretamente ligados aí aos links aos vídeos, tá? Então você pode colocar aí WhatsApps para a criação de peixe em caixa d'água, Walter Amaral, vai aparecer aí um vídeo, tá? E nele no comentário tem um link que você clica e já cai direto lá também no WhatsApp, tá? E lá você poderá fazer perguntas, tá? Dar sugestões, tá bom? Então a gente já fez esse WhatsApp aí para que muitas vezes a gente não consegue, não tem o tempo disponível de ver todos os pedidos das pessoas que querem entrar nos grupos. Então a gente já deixou esse link preparado aí, tá? Nesse vídeo, para que você possa entrar lá e passar suas informações, fazer suas perguntas também, né?
e passar também as suas ideias. Então é isso aí, pessoal. Estamos respondendo aí algumas perguntas, tá? Nem sempre a gente pode responder todas, tá? Mas é isso aí. Dentro do possível, a gente vai estar respondendo aí e passando as informações. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.